Olá, tudo bem? O São José do Campo é aquele programa que mostra a vida no campo e inspira quem mora na cidade. Nossas reportagens abordam as atividades rurais do nosso município e te aproximam da natureza. E por falar em natureza, no programa de hoje, você vai conhecer um artista joseense que transforma a madeira de troncos e galhos de árvores que ele resgata em verdadeiras obras de arte. As peças que passam por todo um processo de transformação dão origem a gamelas, relógios, móveis, luminárias, esculturas e muito mais. Fica com a gente, o São José do Campo está no ar. Hoje em dia, as peças feitas de madeira reaproveitada ganharam o mercado, dando um toque de exclusividade na decoração de interiores. E no coração da cidade, especificamente na região central, conhecemos o Bruno, um artista joseense que transforma troncos e galhos em lindas peças utilitárias e decorativas. Bruno, então conta essa história pra gente, do campo para uma obra de arte. Pois é, esse momento aqui com a loja em São José dos Campos é bem isso mesmo. É trazer a beleza, das formas orgânicas que nós encontramos no campo para dentro das casas da cidade. Porque as peças, por mais que elas tenham as formas orgânicas, inclusive algumas até mantêm a casca, o acabamento feito nas peças, o carinho, os acessórios utilizados nessas peças, permitem que elas sejam utilizadas até num apartamento de alto padrão, com qualquer outro tipo de decoração, inclusive trabalhando com a peça bruta. A pessoa olhar, nossa, eu gostei dessa peça, o que nós podemos fazer? Vamos fazer uma luminária com essa peça. Então essa parte de trazer para a cidade a beleza natural da madeira virou o novo objetivo aqui do ateliê. Bruno contou pra gente como teve início o trabalho de recuperação e o belo destino para os troncos de árvores. Na pandemia, como todo mundo, eu tive que me reinventar. Logo no início da pandemia eu fui para São Francisco Xavier, que foi onde tudo começou, e lá eu resolvi assumir meu hobby como profissão. Então eu fui da fotografia de moda, que eu era fotógrafo de moda, para marcenaria artística. E durante esse período de 3 anos eu fui desenvolvendo as técnicas para chegar nessa parte de resina com madeira orgânica, madeira bruta, para construir essas peças aqui que são bem diferentes. O Bruno me contou aqui o resgate da madeira, Sim. Existe um resgate aí. Como que é feito esse resgate? Conta pra gente. Pois é, eu costumo utilizar a madeira de reaproveitamento. Costumo não, eu uso Você 99... não compra essa madeira, não, madeira ela não é comprada. Ela seria descartada. Isso, é madeira de descarte. Descarte. Então aí vai-se até um pátio onde elas vão ser trituradas, para virarem outras coisas, para reciclagem. E lá a gente faz o que a gente chama de garimpo, que é procurando as melhores madeiras que vão ser utilizadas. A partir do momento que a gente acha a madeira, vem o processamento com a motosserra, lá mesmo cortada a madeira, depois ela é transportada e fica armazenada até 2 anos para poder usar. Então você não pode tirar essa madeira e já esculpir já fazer ali, construir uma peça com ela? Não é indicado porque a madeira é viva, Até mesmo depois que ela chega num ponto de secagem, ela vai expandir, vai retrair. E essa expansão e retração ela é muito mais forte quando a madeira ainda não está com a umidade de acordo. Então a gente trabalha com 10% de umidade, ela sai com 100% da árvore. Então aí a gente tem que esperar esse período todo, respeitar isso, para que as peças não rachem, para que elas não empenem, e você ter uma peça aí... É trabalhar na paciência Na paciência, E é até gostoso olhar para essas peças durante esse tempo todo e imaginar o que elas vão virar. A criação das peças, que ganhou força durante a pandemia, começou no distrito de São Francisco Xavier, onde a matéria-prima é encontrada de forma diferente do que na cidade.
como não existe loja de ferragens, né, tem pequenos depósitos, só não tem disponibilidade de materiais, tudo era garimpado. Desde da alça da bandeja até pés de mesa. Então você conhece um senhorzinho que junta sucata para vender no fim do mês. Opa, vamos lá na casa do seu José dar uma olhadinha no que ele tem, garimpar, que eu estou precisando de um pé de mesa. Estou precisando de um parafuso grande. Vamos lá na oficina do Badaró, né? Então lá era uma experiência muito intensa com relação à construção total, né? Porque você não vai direto a um lugar e depois disso você tem que preparar todo o material, né? Um processo assim muito trabalhoso, mas que vale muito a pena pela filosofia. Entre as inúmeras peças, o Bruno produziu uma obra pela paz. A estrutura, com 3,5 metros de altura e cerca de 800 quilos, está exposta no distrito de São Francisco Xavier. Durante a pandemia, quando começou o embate entre Rússia e Ucrânia, eu decidi dar a minha colaboração pela paz. Então eu criei essa escultura que une vários elementos que remetem à paz, que tem um ensejo para esse tema, e ela foi erguida e colocada num espaço super bacana em São Francisco Xavier, está lá com descritivo. É uma peça muito bacana, que eu tenho muita interação com o público, né? O pessoal vai tirar selfie, gosta muito de ver, de ler a história da peça em si. É uma peça muito bacana. Outras peças também foram assunto da nossa prosa. Eu tenho essa peça aqui atrás de vocês que eu estou fazendo há muito tempo. Na verdade, ela é um aparador de vinhos, só que ela está sem as garrafas. Ela tem a luminária por baixo também, que não está acesa. Essa aqui é uma peça que eu venho elaborando há muito tempo. Ela está aqui junto comigo. Ela ainda não está à venda, porque ela ainda vai chegar no ponto dela. Tem esse relógio, que é uma das primeiras peças que eu fiz. Eu acho que foi a terceira peça que eu fiz esse relógio. Ela fica de amostra, né? Então é peça feita sob encomenda somente. Até dá para tentar fazer uma réplica, porque uma peça nunca sai igual a outra, até porque as madeiras são diferentes. As madeiras são diferentes e mesmo a resina no processo você não consegue ter um controle total das formas que ela vai fazer. Muito bom a gente conhecer um pouquinho da história desse artista joseense e principalmente saber do destino dos troncos das árvores que durante bons anos refrescaram o clima, ofereceram sombra, serviram como barreira contra o vento, contribuíram com a umidade do ar, além de abrigar pássaros e outros animais. Na volta do intervalo, você vai conhecer a oficina do Bruno. E é lógico que eu coloquei a mão na massa. Melhor dizendo, na madeira resgatada, como o Bruno define a matéria-prima que ele usa nas peças. O São José do Campo volta já. Estamos de volta no São José do Campo de hoje. Você conhece um pouco mais sobre a produção de peças artesanais, feitas com madeira resgatada na mata e até na área urbana. Troncos e galhos de árvores se transformam em peças utilitárias e decorativas nas mãos do Bruno, um joseense que já foi modelo e fotógrafo e encontrou a arte sustentável no distrito de São Francisco Xavier durante a pandemia. No primeiro bloco, você conheceu detalhes da carreira do artista, que encontrou na criação de peças únicas mais do que um momento de interação com a natureza, uma maneira de inserir cores e novas utilidades para a madeira que seria simplesmente descartada ou viraria serragem. E nesse bloco, a prosa continua. Você vai acompanhar também um pouquinho dos trabalhos na oficina. O
objetivo principal do São José do Campo, você já sabe, apresentar um pouco da rotina do produtor rural e das atividades ligadas à sustentabilidade. E nada melhor do que mostrar por meio da arte extraída da natureza como levar um pouquinho do campo para as nossas casas. A importância de ressignificar os pedaços de troncos e galhos de árvores também fizeram parte da nossa prosa. Por si só, a madeira já traz toda a sua beleza. A partir do momento que você sabe que é uma madeira reaproveitada, que você tem uma peça ali que você resgatou, isso já é um ponto que dá até orgulho de você falar para os seus amigos numa conversa que é de madeira resgatada. E eu acredito que isso gere um fluxo mental nas pessoas que tudo é possível de se reaproveitar. Nos tempos de hoje, realmente reciclar, reaproveitar, vai tornar as nossas vidas melhores e mais bonitas. Sim. Né? É um destino muito bom, né? É um destino muito bonito. Sim. Uma peça que de repente seria aí descartada. E já que nós estamos no espaço do Bruno, aquela pergunta de sempre, né? Vocês já estão acostumados, já perceberam aí que eu gosto de colocar a mão na massa, já peguei na enxada, já andei a cavalo, já fui pescar. E hoje eu estou em um espaço com muitas madeiras resgatadas, que isso é muito importante a gente falar. Sim. Tem trabalho para fazer aqui? Ou se tem. Olha só, Ou então. se tem. Hoje nós vamos fazer um acabamento numa peça de cedro rosa. Eu deixei o óleo do acabamento para você passar. Ótimo, então vamos conhecer primeiro essa oficina, mais um pouquinho dessas peças lindas que estão por aqui e com muito prazer eu vou passar o óleo nesses, né, uma peça Sim. de madeira Cedro rosa. Perfeito, Isso. Então vamos lá. Vamos. Quando chegamos na oficina, é claro, encontramos pedaços de madeira de inúmeros tamanhos e formas. Gente, mas olha que curioso. Bruno, aqui um antes e um depois, então? Isso. Gente, olha que espetacular. Essa aqui é uma ela peça... tá no processo rústico dela. Aqui a a única que coisa... foi resgatada. Isso, a madeira resgatada, aqui ela foi só cortada com a motosserra, então aqui você consegue ainda ver algumas marcas, né? Depois de todo o processo, né, nós temos preenchimento de rachadura com resina, nós temos o lixamento para que a peça volte a sua beleza, por mais que ela pareça que está uma peça estragada, depois que você tira alguns milímetros dela, ela volta a ter o aspecto, né, natural dela. Bacana. E ali nós temos uma outra peça também. Uma outra peça de angico vermelho. Antes e depois. Isso. Aqui também essa é a mesma árvore, tá? Aqui também é a mesma árvore. Qual árvore que é essa daí? Isso é um angico vermelho, tá? Essa aqui é considerada uma das melhores madeiras, se não a melhor madeira para fazer peças de culinária. Ai, que bacana. Tá? Por quê? Porque ela não tem gosto. Ela não é tóxica, né? Não preciso nem falar, né? E eu fiquei encantada, eu preciso mostrar pra vocês. Ai, vamos levantar, né? Porque já deu. Olha só essa peça. Eu fiquei tão curiosa porque ela tem alguns furos, eu não sei como que é, algumas marcas, na verdade, né? E eu imaginei que, de repente, sei lá, algum inseto, cupim, né? Mas não, o Bruno me contou que isso daqui foi provocado por conta da água. Isso, essa é uma madeira que se chama canjerana, tá? Linda. Ela tem qualidades muito, muito únicas. Ela é uma madeira que ela não apodrece com a água, mas ela é muito mole. Então essa é uma peça que ficou num rio por décadas, até centenas de anos as peças chegam a ficar no rio. E a água faz esses entalhes maravilhosos, orgânicos na madeira. Depois de muitos e muitos anos dessa peça, é claro, né? Recebendo ali a força da natureza em cima dela para ela criar essas formas espetaculares. Então a gente muda aqui o ditado. Água mole, pedra dura, não. Água Ah, mole, madeira dura. Tanto bate até que fura. É isso mesmo. Claro que é sempre possível não ficar encantada com essa canjerana. Sim. Mas ótimo, estamos aqui, temos bastante madeira e agora é a hora de eu colocar a mão na massa. Vamos lá. lá. Explicar o processo Vamos aqui lá. pro pessoal em casa? Bom, aqui eu separei alguns pedaços de cedro rosa, que são as madeiras que eu gosto muito de fazer as gamelas com ela. Por quê? Além dos desenhos maravilhosos que a madeira traz, ela é uma madeira mole, ela é fácil de se esculpir, e por ela ser uma madeira mole, ela não racha.
né? Então depois dela, do processo de secagem, depois de você hidratar ela com óleo, fazer o tratamento da peça, ela não racha. Tá? Então aqui é o primeiro estágio dela. É assim que ela sai. É assim que ela sai da árvore, é o corte da árvore. Tá? Com formões são feitas a retirada da casca. Só essa parte. Isso, Na só verdade, a casca. você retira essa parte aqui. Isso. Dá pra gente demonstrar um pedaço? Eu não gosto muito de bater para não criar, para não machucar muito a madeira. Então ela é encaixada. Você puxa aqui lá embaixo. Ai, que bacana. Essa aqui ela tá bem sequinha. Ela saiu bem fácil. Olha, depois de 2 anos. E aí, essa peça aqui também você pode aproveitar, viu? Exatamente. Sabe o que eu imaginei eu costumo aqui? usar para fazer espelhos. Espelho! Eu faço inclusive Gente, a gravação no laser com espelho. Não dá pra fazer um espelho? Perfeito! A hora que você tirou, eu já imaginei um espelho aqui. Lógico Sim. que ela trabalhada direitinho depois. Sim. Então pode ficar à vontade. Só pode jogar o óleo na extensão toda e depois espalhar com a mão. Olha. Não precisa economizar. Sem economia. Sem economia. Ai, gente, olha que sensação linda. Aí. Agora começa... Agora a parte gostosa. Que maravilhoso. E veja que você começa Olha a ver a o desenho da madeira. da madeira. Meu Deus, que coisa linda. Pensar que essa madeira poderia ter um descarte completamente diferente, né? Agora ela vai para casa de alguém, vai virar uma história, vai acompanhar alguns almoços em família. Exatamente. Gente, olha que lindo. Agora, se você quiser tirar o excesso com a luz do óleo. Isso, para ele não manchar. Gente, olha que linda. Nossa, eu tô morrendo de orgulho. Linda, linda. E é uma bela de uma gamela. É uma bela de uma gamela. Que pode ficar assim rústica ou você pode usar aquele processo que você costuma colocar da resina. Da resina também. No final ainda é aplicado uma camada de cera de abelha para terminar para fazer ela impermeabilizar totalmente mesmo. Como ficou linda essa gamela! E na volta do intervalo você vai conhecer um processo de produção que conta com cargas de choque na madeira. Feito isso, o processo é finalizado com resina e se transforma em lindas tábuas com inúmeras finalidades. Fica com a gente, o São José do Campo volta já! As árvores são o maior patrimônio ambiental que existe nas cidades, pois elas abrigam os pássaros, oferecem sombra, diminuem a temperatura, deixando o ar muito mais agradável. Porém, quando a vida de uma árvore chega ao fim, a madeira pode se transformar em belas obras de arte e servir de mobiliário por muitos anos. Olha só os detalhes dessa peça. Os espaços cobertos com resina foram feitos por meio de descargas elétricas. O Bruno explicou direitinho o processo pra gente. Esse trabalho aqui, ele é bem diferenciado. Ele é bem diferenciado. Isso se chama efeito de Lichtenberg, onde nós aplicamos 10.000 volts na madeira para criar essas formas fractais, tá? É colocada uma solução na madeira, quando se aplica a voltagem, ela vai nos veios da madeira, ela vai criando os desenhos naturalmente. E aí depois você preenche esse desenho com depois resina. é feita uma raspagem, uma lavagem e o preenchimento com resina e agulha, tá? É feito com seringa essa aplicação. Nossa, bem minucioso, hein? É um trabalho muito bacana. Na primeira visita que realizamos no ateliê, os equipamentos para criar essas formas fractais nas peças não estavam no espaço. O Bruno fez o convite para a gente voltar e acompanhar os serviços de perto.
Convite feito, convite aceito. O Bruno convidou a gente, né, Bruno, Sim. para voltar aqui no espaço, porque hoje vai acontecer uma experiência aqui muito legal. Explica pra gente. Eu vou fazer aqui um efeito de Lichtenberg. Foi um efeito descoberto por um físico alemão, onde é aplicada uma carga de 10.000 volts na madeira que cria formas fractais. Você já molhou aqui a água, isso é para facilitar o processo? Isso é uma solução aquosa. Ah, tá, sem não é ela água. Não acontece, não. É água com uma mistura. E depois eu vou tentando controlar o efeito. Mas as linhas, na verdade, elas seguem uma vontade própria, As podemos linhas dizer assim? vontade própria. Ai, que bacana. Entendeu? Mas aqui eu consigo Você vai controlar controlando um pouco a direção, isso, pra onde que elas vão. Preencher E o que espaço. você faz depois dessas linhas prontas? Depois dessas linhas prontas, a gente vai para o processo de limpeza do carvão, tá? É porque queima a madeira, Isso, né? queima a madeira, vai ter a escovação, escova de aço, a Dremel para lixar também. Depois esse processo é feito a lavagem, depois de 3 dias secando na sombra, a gente coloca a resina. Ai, que legal. E a resina também, a cor você define na hora? Exatamente. É possível criar alguma coisa, né? Esse procedimento? Olha, esse efeito Lichtenberg eu descobri há 3 anos. Então veja que esse polo ele continua queimando da origem dele, né? Sim. E com esse outro aqui a gente controla. Missão cumprida, Bruno? A missão cumprida. Olha só, não precisou Não usar o precisamos equipamento de segurança. Muito bom. Deixa eu devolver ele aqui. E agora vamos explicar para o telespectador em casa o que nós, na verdade, realizamos. Gente, eu estou encantada com esses desenhos. O primeiro aqui, olha como queima bastante. Queima bastante. E agora, para aparecer o efeito real, né, o final do efeito, a gente vai fazer a limpeza da peça. Ótimo. Que é onde as formas vão realmente aparecer. Bom, vamos concluir então esse processo. Parabéns, hein? Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Bom, parte do choque concluída, graças a Deus estamos todos bem. Posso Todos bem dizer saudáveis. que foi uma experiência eletrizante. Eletrizante. Ai, ótimo. E agora, Bruno, quais são os próximos passos? Bom, gente? agora a gente vai suavizar, né, a queima, tirando a camada superficial de carvão. Depois da escova, a gente vem para a escova de aço, onde a gente vai aprofundar os veios. Como se fosse abrindo Tá? os caminhos. Posso fazer um pouquinho? Pode, claro. Ai, peraí, vamos lá. Aqui, né? Isso, aqui ou na parte mais grossa mesmo. Essa daqui? Tanto Nossa, faz. aqui ela abriu uma... Olha, Isso. mas aí eu tô tirando... Não, Pode só tô tirar tirando que o pozinho, né? Isso, só não o tô carvão. mudando o desenho, porque Não. a ideia não é descaracterizar o desenho, eu só tô tirando Não. o carvão. Nossa, mas aí você demora bastante, né, pra passar. Ó, até É um processo bem minucioso, né? minucioso. A peça é lavada e com isso fica muito mais fácil identificar as figuras fractais provocadas pela descarga de choque. Na verdade, agora aparecem todas as imagens. Eu estou encantada, eu tenho certeza que os telespectadores também. Bruno, que maravilhoso, olha só, gente. E aí a gente começa a olhar cada desenho. Eu, por exemplo, imagino árvores aqui, né? São ramificações. Quais são os próximos procedimentos? Ainda tem muita lixagem ainda, né? Vai vir a escova de aço ainda pra gente poder extrair a maior quantidade de detalhes possíveis. Entendi. Tá? Depois o lixamento superficial, tá? Depois de 2 ou 3 dias a peça secando à sombra e depois a gente vai pra resina. Pra resina. Isso. E aí, gente, essa parte da resina, o Bruno me contou que a inspiração vem na hora. Sim. Mas, como eu gosto muito de 2 cores, que todo mundo já sabe, pelo menos muitas pessoas sabem, uma delas é, lógico, o amarelo, que é a minha cor preferida. Eu gosto muito da combinação amarelo com laranja. E aí, Bruno, eu posso sugerir pra você essas cores? Sugestão acatada. Oba! Faremos com as 2 cores. Laranja e amarelo. Gente, eu já estou imaginando. Claro que o produto não vai ficar finalizado hoje, porque Sim, tem todo um processo, sim. mas o Bruno prometeu de encaminhar a foto pra gente. Claro. E quando o programa for ao ar, a gente vai mostrar pra vocês também. E além do choque, gente, tem outro procedimento aqui que também, lógico que a gente tá aqui, a gente quer participar de tudo. Vamos que é a lá. questão do laser. Do laser. Na madeira. Do laser, isso. A impressão a laser na madeira. laser na madeira.
Então... Eu vou utilizar essa peça e vou fazer a assinatura aqui com o laser. Ah, legal, ótimo. Então vamos lá. Deixa eu levar a peça, porque Pode eu estou levar. me sentindo metade mãe dela, viu? Os cinegrafistas também, todo mundo ajudou. Assinatura a laser concluída. Depois de alguns dias, o Bruno encaminhou o resultado final pra gente. Vejam só como ficou maravilhosa! E além da peça, ele também preparou uma recordação muito especial para o nosso programa. Que experiência incrível acompanhar esse trabalho! Como falei na reportagem, eletrizante! E que destino bacana para os pedaços de troncos de árvores que voltam a ter utilidade e, como falamos durante a prosa, compor a história de algumas famílias. Não podemos, é claro, deixar de agradecer a peça de madeira resgatada, elaborada com tanto carinho para o São José do Campo. Um pedacinho do campo para compor a nossa história. O programa de hoje fica por aqui. Você conhece algum produtor rural ou alguma atividade ligada ao campo em São José dos Campos? Encaminha pra gente por meio das nossas redes sociais. Até a próxima!